Amém, pessoal. Nós estamos aqui no auditório para levantar um altar de adoração ao Senhor. E a gente quer convidar você aqui para se juntar a essa adoração. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Levante suas mãos. Comece a adorar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, que queremos contemplar a Tua face, Senhor. A beleza da Tua santidade, Senhor. Nós queremos Te ver, nós queremos, Senhor, Deus, caminhar, Senhor, em revelações, Senhor, novas de quem o Senhor é. E à medida, Senhor, que essas revelações chegam para nós, Senhor, nós queremos ser transformados para que a Tua glória, Senhor, seja, Senhor, expressa, Senhor, na nossa vida, Senhor, para todos aos nossos redor, Senhor, e o mundo possa, Senhor, ver em nós, Deus, a beleza, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, seja adorado nessa noite. Tu és lindo, Senhor, Tu és lindo, nós te adoramos nesse lugar. Em nome de Jesus. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Nessa noite eu te convido a criar realmente um altar de adoração ao Pai. E que você possa realmente abrir o seu coração para a presença do Senhor na sua casa, criando um altar de adoração a Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Tem intimidade com o Pai. Entre na sala do trono conosco nessa noite. Abra sua vida, abra o seu coração e entronize a presença do Pai sobre a sua vida. E diga: lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver. Entre na sala do trono, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Diga: lindo, 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 lindo é. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Cria um altar de adoração para o Pai e o exalte em espírito e verdade. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Abra sua boca e declare: lindo, 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 lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva
queremos ver a tua face nessa noite. Só queremos ver, Senhor, o teu rosto, sentar no teu colo, Senhor, cheirar os teus cabelos e ter um momento de intimidade com a tua presença. Senhor, abra nossos olhos para que possamos te ver. Abra nossos olhos para que possamos ver a grandeza da tua glória sobre nós. Só Ele é digno de ser adorado. Nos leva à sala do trono. Você pode dizer: Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver. Tudo que eu quero é ver o teu rosto e ter um momento contigo, Pai. Te desejamos, Senhor. Você pode dizer: só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga: só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero te ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só queremos te ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero te ver. Levante suas mãos e declare: me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua. Me leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Mais uma vez, diga isso. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Espírito Santo de Deus, queremos te ver nessa noite. Queremos ver a tua presença, Senhor. Queremos refletir a tua glória. Realmente te ver, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Te adorar com tudo que temos e com tudo que somos. Por isso queremos te adorar, cantar juntos, em espírito e em verdade. Queremos te adorar nessa noite, Senhor. Queremos te adorar com tudo que temos. Diga: em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Dê tudo que você tem ao Senhor nessa noite. Diga em espírito, e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Pela sua vez declare pra te adorar, ó Rei dos Reis. Que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Tenha o seu prazer em viver na casa do Senhor. Aleluia. Que presença santa do Senhor nesse auditório, gente. Tá tudo vazio aqui, mas a glória do Senhor enche a terra, enche os céus, enche esse lugar, enche a nossa vida aqui. E eu tenho certeza que essa glória está enchendo você aí onde você está aqui assistindo a gente. E a gente quer chamar já a Camilinha. A gente vai estar passando por um momento muito especial da palavra. E a gente crê realmente que o Senhor tem depositado algo dentro do coração da Camila para liberar sobre a nossa vida. Ela está carregando uma mensagem dos céus. Então, você possa se posicionar, se você tem um caderno aí, se você tem uma caneta, pegue a sua Bíblia, se organize aí. A gente vai dar um tempinho para você se levantar, procurar uma caneta, que nessas horas, quando a gente procura, elas desaparecem. Então, que você possa se alimentar dessas sementes que serão lançadas no teu coração, e nós queremos te abençoar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, onde a gente pode, Senhor, se assentar para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, Senhor, para dar destino. A Tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida, para nos alinhar. Senhor, nós nos assentamos como filhos e filhas, Deus, diante, Senhor, da voz que o Senhor vai liberar através da vida, Senhor, da nossa irmã Camila. E nós a abençoamos, Senhor. Você que está na sua casa, possa estender as mãos para Camila nesse momento. Nós a abençoamos, Senhor, que a Tua unção fresca, Senhor, desça sobre a vida da Camila, e que as palavras de vida, Senhor, fluam da vida dela. Que Camila, Senhor, seja uma extensão, seja um canal, Senhor, do Senhor para nós. E, Senhor, que o nosso coração esteja receptível, que toda semente, Senhor, que cair dentro do nosso coração através dessa mensagem, nós a abençoamos para que frutifique, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, que nós temos de Te conhecer. Aleluia. Amém, meu irmão? Se prepare, então. Nós queremos, Camila, dizer que você é muito mais do que bem-vinda. Camila é nossa, viu? É bom que fique bem claro para todos os irmãos que estão ouvindo. Vocês que estão ouvindo não entenderão. Quem precisa entender, vai entender. Camila é nossa, Camila Mozo, você, amiga, seja mais do que livre, você já é, né? Mas que você possa fluir nessa liberdade que o Espírito Santo tem te usado, em nome de Jesus, amém? Vou higienizar aqui. Amém. Paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez podendo ministrar a palavra dele, mas, ao mesmo tempo, também é uma grande responsabilidade. A gente acabou de sair de um tempo de muitas palavras proféticas, onde o nosso espírito certamente foi muito ativado. E recebemos aqui várias direções, várias profecias, e nós queremos caminhar nisso e construir algo nisso. E não adianta a gente receber profecias se a gente não colocá-las em prática. A gente está vivendo um novo tempo e a gente sabe que existem muitas coisas para serem liberadas dos céus para nós, mas, mais do que isso, a gente precisa preparar os fundamentos. E quando eu estava orando e me preparando para poder estar aqui hoje, para trazer uma palavra, eu sempre oro ao Senhor, falo, Deus, o que os céus estão falando agora para eu poder falar para eles? Porque não adianta eu trazer mensagem passada para um tempo que é novo. E o que Deus ministrou ao meu coração foi lá em Lucas 10. E aí, a partir de Lucas 10, ele começou a construir algo. Então, se você puder abrir sua Bíblia em Lucas 10 e já deixar aberto aí. Mas, antes de mais nada, a gente recebeu aqui, estou falando a gente recebeu, né? Às vezes você não assistiu, mas a gente teve uma conferência profética aqui com o pastor Kleber. Se você quiser assistir, é só acessar os vídeos anteriores no canal. E durante essa conferência a gente recebeu vários fundamentos, várias direções. E em todos os dias foi ministrado aqui alguma figura que representava a igreja.
né? A gente viu a igreja através da vida de Joquebede, a gente viu a igreja através da vida de Elias, de Noé, de Pedro, de João e de Moisés. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito dessa questão da igreja, a respeito de nós como discípulos de Cristo. Um dos significados da palavra igreja é chamados para fora. Então, às vezes, a gente fica com aquele senso comum de que igreja é apenas a comunhão dentro de um templo. Mas, na verdade, o objetivo de Deus com a igreja é que nós fôssemos para fora. Só que antes da gente ir para fora, a gente precisa receber instruções dentro. E em Lucas 10, vai falar um pouquinho a respeito disso. Se você puder abrir. Vou falar o seguinte. Na verdade, não é Lucas 10 primeiro. Primeiro é Mateus 28, 20, que fala acerca da grande comissão. Mateus 28, 20 diz assim, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui existe uma missão para nós, como igreja, ir por todo o mundo e pregar a toda criatura. Só que antes da gente ir, a gente precisa ser preparado. Aqui Jesus estava falando para discípulos que tinham caminhado com ele. E, assim como eu falei, a gente ouviu a respeito da igreja através da vida de várias pessoas. E hoje, esse ID, ele representa o que é a igreja para nós. Ele representa a missão principal da igreja para nós. E nesses dias em que a gente está vivendo, é mais do que nunca urgente que a gente vá. Porque existem muitas pessoas aguardando que a gente vá. A Bíblia diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E esses são os dias em que nós precisamos manifestar a nossa filiação, manifestar de quem nós somos filhos. E são dias de ativação profética. Então, nós precisamos declarar isso na nossa vida. Eu sou filho de Deus e eu preciso ir, porque essa é a minha missão. Então, que a gente, em nome de Jesus, possa sair com esse entendimento, porque eu creio que é esse o objetivo dessa palavra, deixar claro no nosso coração qual é a nossa missão como igreja, entender que igreja não mais é algo local, algo fechado para nós, para que a gente apenas seja abençoado, para que a gente apenas receba algo da parte de Deus, mas que igreja é algo que nos chama para fora, para o mundo, para as nações. E quando a gente entende isso, muda toda a nossa visão. E a igreja ela é um organismo vivo, ela não pode findar em si mesma, porque Deus está vivo e aquilo que Jesus fez no passado, Ele deseja que a gente faça obras ainda maiores. Isso está escrito na palavra dele. Ele quer que a gente faça obras maiores. Então, que a gente, em nome de Jesus, possa entender que, como discípulos, nós temos uma missão. E esse chamado, que está aqui em Mateus 20, é um chamado para todos. Às vezes a gente se pergunta, qual é o meu chamado? Enquanto você não descobriu aquele chamado específico que Deus tem para você, entenda que você já tem um chamado que é para toda a igreja. O ID de Deus, ele não é individual para um ou para outro, ele é para toda a igreja, para todo aquele que entende que é discípulo. E aqui ele não coloca limites, né? Porque às vezes você vai falar, ir para onde? Ir por todo mundo. Então, qualquer lugar é ambiente para que você vá e ministre a palavra de Deus. E para todas as pessoas também, porque fala para toda a criatura. E em Marcos 16, vai falar o seguinte, fala a respeito dessa mesma visão da grande comissão, mas vai falar diferente um pouquinho, que diz assim, Marcos 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí, no 20, diz assim,
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A gente entende que Deus manifesta seus sinais de cura, de libertação, mas aqui o fundamental é a missão de pregar o evangelho a toda a criatura. Todo mundo quer viver algo novo, mas a gente tem algo aqui na nossa mão que é super novo. Pode passar o tempo que passar, mas o nome disso aqui se chama Boas Novas. Então, independente da estação que a gente esteja vivendo, na Bíblia sempre vai ter algo novo para nós. Na Bíblia sempre vai ter uma novidade preparada dos céus para nós. Então, aqui, o objetivo principal é pregar. Os sinais, eles são apenas consequência daqueles que receberem com fé essa palavra da pregação. Porque, às vezes, a gente fica buscando tantos sinais e esquece da pregação das boas novas. A gente quer a manifestação de Deus, a gente quer a manifestação da glória de Deus, mas esquece do principal, que é a palavra. E aqui ele coloca, em primeiro lugar, pregar o evangelho a toda criatura. E aí diz que os sinais vão seguir aqueles que crerem. Então, não se trata de buscar pelos sinais, se trata de entender que é necessário pregar. E para pregar não precisa estar em cima de um púlpito. Você pode pregar para a pessoa que está do teu lado, na tua casa, você pode pregar no seu trabalho, e para pregar também não precisa de um rascunho elaborado, não precisa de nada, é a sua vida, porque a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Então, se você tem comunhão com o Senhor, a sua vida já é uma pregação. Se você tem comunhão com o Senhor, aquilo que sair da tua boca já vai ser palavra de bênção. Então, que você entenda que esse ide por todo mundo e pregar não fala de uma estrutura de pregação, não fala de uma estrutura de ministração, de uma estrutura de ensino, fala de você viver a sua vida de forma que ela revele a Cristo. Viver a sua vida de forma que ela manifeste o Evangelho, as boas novas. Porque onde a palavra de Deus chega, a vida chega. Onde a palavra de Deus chega, a libertação chega. Onde a palavra de Deus chega, a cura chega. Os sinais, eles são consequência da presença de Deus. Os sinais, eles são consequência do cumprimento da palavra de Deus. Então, que você possa não apenas buscar pelos sinais, mas que você possa entender que a sua missão principal é pregar o Evangelho, é buscar levar as boas novas. Quantas nações não conhecem o nome de Jesus? Quantas nações não reconhecem o que Deus fez? E a gente está aqui para isso. A gente, como discípulo de Deus, uma vez que a gente já conhece a Ele, agora a nossa missão é transbordar para outros. A gente não pode se limitar apenas às quatro paredes, a apenas receber e sermos abençoados e sairmos para casa mais felizes. Não, o Evangelho ele não fala disso, ele fala de uma transferência. Aquilo que eu recebo, eu transfiro. E aí Deus derrama mais, e aquilo que eu recebo de novo eu transfiro, e Deus derrama mais, é infinito. Então, aquilo que Deus faz não tem fim. Não tem fim porque é vivo. Então, aqui, quando ele fala isso, ele coloca a pregação da palavra em primeiro lugar. E o alvo de Deus sempre foi fazer discípulos, porque multidões seguiam Jesus pelos milagres. E ele fazia milagres, ele curava enfermos, ele libertava as pessoas dos demônios, mas o objetivo dele sempre foi fazer discípulos, porque discípulos fazem outros discípulos. Agora, multidões não fazem discípulos. Então, não seja aquela pessoa que faz parte do grupo da multidão, que apenas busca o milagre e vai para casa. Seja parte daqueles que caminham com Jesus, que recebem o milagre, que recebem a provisão, mas que recebem também ensino, que recebem virtude dele. Porque essas pessoas, esses discípulos, quando diz aqui que eles foram, a Bíblia diz aqui em Marcos 16, no versículo 20, que diz assim: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Então, diz, quando você decide fazer aquilo que Deus manda, o Senhor ele coopera contigo, porque aqui diz que o Senhor cooperou, e não apenas cooperou com eles, mas também confirmou, através dos sinais, aquilo que ele tinha dito. Então, não fique preocupado. E se eu for e não der certo? Não, aqui diz que o Senhor vai com você. Aqui diz que o Senhor vai cooperar com você. Então, não é um trabalho
que você vai ter que fazer individualmente. A presença de Deus, o Espírito Santo vai estar com você, cooperando nesse trabalho. E quando a gente pensa na urgência em que o mundo vive, na sede, na fome, em que o mundo vive pela palavra do Senhor, isso me levou ao eunuco, que está lá em Atos 8, se você puder abrir. Atos 8, a partir do versículo 26. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, ele foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como podereis entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que... De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou no seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, aqui a gente vê a história de dois homens. Filipe, cheio do Espírito Santo, que a gente percebe aqui que o anjo do Senhor falou com ele, ele nem questionou. Né? O anjo do Senhor falou com ele para ele levantar e ir para um lugar, e ele simplesmente obedece, levanta e vai. Então, isso nos mostra que ele já conhecia a voz do anjo do Senhor, ele já tinha escutado essa voz antes, porque ele nem questiona. E ele vai. E quando ele vai, ele encontra um outro tipo de homem. Um homem até instruído, né? Porém, ele estava com a palavra de Deus na mão, com o livro de Isaías na mão, lendo, mas apenas lendo, sem entendimento. Era apenas uma informação para ele. E, naquele momento ali, quando Filipe pergunta para ele se ele está entendendo o que ele lê, o eunuco responde: Como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E é esse o mundo que a gente vive hoje. Quantas pessoas estão com o livro na mão? Se a gente for olhar, eu acho que é quase que impossível pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia ou que não têm uma Bíblia em casa, mesmo que esteja ali empoeirada há séculos, aberta no Salmo 91, né, que é de praxe. Mas quantas pessoas têm a Bíblia, mas só entendem ela como uma informação? E, às vezes, até tentam ler, mas elas não compreendem e acabam desistindo, porque não existem Filipes que estão entendendo a voz do Senhor para ir até essas pessoas e praticar o ensino e fazer o que Deus mandou aqui a respeito do ID. Porque, até então, aquele eunuco estava lendo, e se Filipe não tivesse escutado a voz do anjo do Senhor, iria ser mais uma leitura, iria ser mais um dia sem entendimento e sem revelação de quem Deus é. Só que quando Filipe compreende a voz do anjo, quando Filipe caminha e vai em direção àquele homem, e, na verdade, Filipe não sabia nem o que ele ia encontrar, né? Mas o anjo do Senhor estava guiando ele, tudo muda.
uma atitude de um homem mudou a vida de outro homem. E isso foi em questão de segundos, porque eu acredito que não deva ter demorado muito tempo essa conversa, deve ter demorado aproximadamente, no máximo, 1 hora para Filipe explicar para ele do que se tratava. Então, percebe que o ID de Deus não é tão complicado quanto parece. Porque quando a gente se deixa ser levado e movido pelo Espírito Santo, Ele vai nos conduzir aos lugares, Ele vai nos conduzir às pessoas, Ele vai colocar os eunucos diante de nós para que a gente possa instruí-los, ensiná-los e revelar quem de fato Cristo é. Porque a Bíblia, a gente sabe que existem muitas coisas aqui que realmente são ocultas, mas aqueles que carregam o Espírito de Deus já têm revelação dessas coisas. E aí, por que a gente vai permitir que um monte de gente viva sem essa revelação quando a gente tem essa revelação? E então, essa missão do ID, ela pode mudar a vida de uma pessoa, porque a partir do momento que esse homem entendeu a respeito de quem ele lia, a vida dele mudou. Tanto que não é Filipe que oferece a ele para ser batizado, é ele que pede para ser batizado. E ali não precisou de um templo, ali não precisou de um pastor, ali não precisou de uma estrutura religiosa para que esse desejo fosse gerado no coração do eunuco. Precisou de uma pessoa disposta a ensinar, uma pessoa com coração obediente à voz do Espírito Santo, chegar a ele e trazer a revelação de quem Cristo é. Porque não existem limitações espaciais, geográficas, não existem limitações que possam fazer com que a gente não consiga liberar e revelar quem Cristo é às pessoas. E isso aqui nos prova isso. E tanto foi que ele foi batizado ali mesmo, por Filipe. E tendo cumprido a missão, Filipe foi arrebatado pelo Espírito. Porque uma vez que ele já cumpriu a missão, aquilo ali já foi feito, não tinha por que ele continuar ali. E aí diz que Filipe seguiu para outras cidades pregando a outras pessoas. E provavelmente esse eunuco aqui também continuou fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa entender que o mundo está cheio de eunucos. E eu e você podemos ser Filipes na vida dessas pessoas. Basta a gente estar sensível à voz do Espírito Santo. Basta a gente liberar aquilo que a gente recebeu. Porque a gente precisa entender que, como igreja, o nosso chamado é para fora. Não se trata da gente ficar apenas recebendo e retendo tudo aquilo que Deus libera para nós. Se trata da gente liberar. Então, quando a gente fala de uma ativação profética, a gente precisa entender que ativar não é eu apenas ativar para mim. Quando a gente acende uma luz, a gente acende a luz não é só para a gente. Todo mundo que estiver no espaço, todos os objetos que estiverem no espaço serão iluminados por aquela luz. E nosso objetivo é ser sal e luz. Esse é o chamado de Deus para nós, ser sal e luz. Então, quando a gente for luz, a luz não vai conseguir se conter só na gente. A luz vai iluminar tudo aquilo que estiver ao redor. Quando a gente estiver vivendo o nosso ID, o Espírito Santo ele vai nos conduzir aos lugares e as pessoas que Ele deseja que a gente seja conduzido. Então, que em nome de Jesus você entenda que ativar aquilo que Deus liberou na sua vida vai também ativar a vida de outros. Mas, para isso, você precisa permitir que o Espírito Santo te conduza. Para isso, você precisa permitir viver o ID. Independente do seu chamado específico que Deus te deu, o ID é para você também. O ID é para todos. Ou, se você ainda nem sabe o seu chamado específico, segue vivendo o ID, porque você já vai estar vivendo o grande chamado de Deus para todos nós. E é muito sério essa questão a respeito do entendimento do que lê, a respeito dos eunucos, porque a gente sabe que o reino de Deus está próximo. E nós carregamos essa mensagem, nós sabemos dessa mensagem. E quanto menos pessoas souberem dessa mensagem, pior vai ser, porque como que elas vão recorrer à salvação se não há quem as explique? Quantos eunucos podem ter do nosso lado, às vezes até mesmo dentro da nossa casa? Eu falo por mim mesmo, porque a gente sabe que
em casa é o nosso primeiro ministério, mas, ao mesmo tempo, é o lugar mais difícil, onde a gente precisa ministrar a palavra, precisa liberar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, que você saia daqui com essa reflexão, com essa oração, que você queira ser um Filipe na vida de eunucos. Ore para que Deus te mostre eunucos, ore para que Deus te leve a eunucos. Porque, por mais que às vezes você não tenha, às vezes, lido a Bíblia toda, não saiba de todas as coisas, uma coisa você sabe quem Cristo é. Você sabe a obra que Cristo fez na sua vida. E isso pode transformar a vida de outros. A sua experiência, o seu testemunho pode transformar a vida de outros. E quando a gente fala do ID, a gente também precisa falar de um tempo de preparação. Eu creio que 2020, para mim, a palavra que define 2020 foi uma incubadora, porque foi necessário o Senhor nos levar para dentro, né, dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente, para que a gente pudesse ser tratados, mas, ao mesmo tempo, tratados com uma aceleração dos céus. Né? Antes dos discípulos serem convocados para esse chamado do ID, eles tiveram um tempo com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles foram exortados por Jesus, eles viram o que Jesus fazia no meio das multidões, eles viram como Jesus se comportava, eles viram tudo que competia a vida de Jesus, a maneira como ele se relacionava com o Pai. Ele via todas essas coisas. E foi necessário esse tempo de preparo. Antes deles irem às nações, eles caminharam bem de perto com Jesus, assistindo tudo. E o ID vai requerer de nós um tempo de secreto, porque a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para poder liberar algo que seja do Espírito para as pessoas. O ID vai depender de nós caminhar lado a lado com Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. O ID vai depender da gente ter contemplado e crido nos milagres, nos sinais de Jesus. O ID vai depender que a gente tenha tido experiências pessoais com Jesus, porque experiências pessoais com Jesus geram em nós convicção de quem Ele é. Então, esse preparo que eu creio que a gente viveu em 2020 como uma incubadora, com o Senhor nos tratando por dentro, porque eu acho que a gente nunca conviveu tanto com a gente mesmo como em 2020. Então, o Senhor foi trazendo à tona coisas que precisavam ser mudadas, o Senhor foi derramando algo novo, e nesse novo tempo em que a gente está vivendo, e seguindo o tema que a gente tem aqui na igreja, que é ir além acelerado, a gente precisou desse preparo do ano passado, de 2020, para poder, esse ano, ir além acelerado. Porque só pode ir além acelerado quem se preparou. Ninguém consegue chegar na maratona lá no dia 31 de dezembro e correr aquela quilometragem toda se não tivesse preparado. Então, a gente precisa do preparo. Toda missão exige um preparo. E Jesus, interessante que ele convoca primeiro 12, né, está lá em Lucas 9:1, quando ele diz assim: Lucas 9:1 diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e enviando-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E aí ele segue dando outras instruções. Mas algo que eu achei interessante é que, para quem ele chama, ele também derrama uma virtude. Então, não se preocupe, porque se você foi chamado por Deus, a virtude do Senhor também já foi derramada sobre a tua vida. Então, existe uma virtude para aqueles que são chamados. Existe uma virtude de cura, existe uma virtude de libertação, existe uma virtude dos céus que já foi liberada sobre a sua vida para essa missão. E, no versículo 3, ele fala para não levar
nada, para não levar bolsa, nem sacola, nem pão e nem 2 mudas de roupa. E isso, no meu entendimento, caiu no meu espírito, é para que a gente não se preocupe com recursos naturais que falam a respeito da necessidade humana, porque a virtude dele é suficiente para a gente cumprir a missão e o propósito dele na nossa vida. Então, aqui, quando ele fala isso, para mim fica claro que a virtude que ele derrama vai ser suficiente para a missão que ele tem para nós. E aí, depois, em Lucas 10:1, aí ele já convoca 70 e diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E aí, lá no versículo 9, diz assim: e curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, aqui aumentou de 12 para 70, mas só que mesmo com 70 ele diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E essa continua sendo a nossa realidade hoje. A seara continua sendo grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. Mas existe algo aqui. Mesmo os trabalhadores sendo poucos, o Senhor não nos poupou da missão. Então, ainda que hoje nós sejamos poucos, a missão ainda prevalece sobre nós. A missão ainda prevaleceu sobre a vida desses 70, prevaleceu sobre a vida dos 12. E o recado, ele repetiu o mesmo recado, que eles não precisavam levar nada a respeito de bolsa, de pão, de dinheiro. Ou seja, os recursos naturais continuavam também não sendo a prioridade, porque a virtude de Deus iria estar com essas pessoas, iria estar com esses discípulos. E diz também aqui que cure os enfermos, mas também diz: é chegado o reino de Deus a vós. Então, não adianta a gente apenas manifestar o poder de Deus, a gente precisa informar essas pessoas o que está acontecendo. É o reino de Deus que chegou. Precisa ser anunciado essas boas novas. E essa realidade que ele fala aqui também a respeito de não cumprimentar, não perder tempo cumprimentando ninguém. Eu entendo que não é para a gente perder tempo com distrações no meio do caminho. Porque, às vezes, a gente vai para uma missão, mas aí a gente se distrai no meio do caminho e aí perde o tempo da missão. Então, é para a gente ter objetivo e foco naquilo que o Senhor deseja fazer. E lembrando que existe uma virtude derramada, existe uma graça de Deus derramada. Então, aquilo é suficiente para você cumprir a missão. E anunciar as boas novas sempre. Porque o novo de Deus é chegado todos os dias na nossa vida, como eu falei, através da palavra. Essa palavra ela nunca fica desatualizada, essa palavra ela se renova. Quantas vezes a gente for lendo, o Espírito Santo vai trazendo algo novo, algo fresco dos céus para os nossos dias. Então, a gente precisa ter sempre a palavra na ponta das nossas línguas para que a gente possa abençoar as vidas. E João 14, que fala a respeito dessas obras maiores. Então, que em nome de Jesus a gente creia que aquilo que Jesus viveu aqui na Terra foi apenas o começo de algo que a gente está dando continuidade. Que a gente creia que a gente pode, sim, viver e ver obras maiores do que aquelas que ele praticou. Porque é esse o desejo do coração do Senhor. Quando a gente foi revestido de poder, quando a gente foi cheio do Espírito Santo, foi para viver essas virtudes, foi para viver esses sinais, foi para viver essa manifestação. E o ir, né? É tempo da gente ir além e ir acelerado em Deus. É tempo da gente ir entendendo que a gente tem uma missão, entendendo que a gente tem um compromisso, entendendo que existem pessoas aguardando a nossa manifestação, entendendo que existem eunucos esperando por alguém que os explique as Escrituras e revele a Cristo. Então, que a gente possa ser, em nome de Jesus, Filipes nessa terra, que a gente possa ser, em nome de Jesus, discípulos que compreendem o chamado, discípulos que compreendem a responsabilidade que está sobre si. E, mais do que nunca, que a gente possa entender que a gente só consegue ir
se a gente estiver preparado para ir. Se a gente tiver passado pelo discipulado do Senhor, se a gente estiver caminhando com o Senhor, se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, é essa minha oração essa noite, que a gente queira ser como Filipes, que a gente queira viver esse chamado da grande comissão. Estou caminhando para o final e eu vou fazer uma oração, então, se o pessoal do louvor já quiser subir, fica à vontade. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu gostaria de te pedir essa noite, Pai. Gera em nós fome e sede para que nós sejamos, Deus, Filipes para essa geração, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar a eunucos, Deus, a pessoas que estão buscando e desejosos em conhecer mais de Ti, mas não há quem as explique, Pai. Senhor, existe uma grande responsabilidade, Deus, porque nós sabemos que os trabalhadores continuam sendo poucos e a seara continua sendo grande, Pai. Mas, ao mesmo tempo, também existe virtude do alto que já foi liberada para nós e continua sendo liberada e renovada a cada dia sobre as nossas vidas, Pai. Então, que em nome de Jesus, Senhor, que todo medo, Senhor, que toda paralisia da igreja, Senhor, que tudo aquilo que impede, Senhor, que nós possamos manifestar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que em nome de Jesus seja ativado, Senhor, esse chamado, essa grande comissão, Pai. Esse desejo pelo ID, Senhor. Esse desejo, Senhor, por anunciar as boas novas em nossos corações, Pai. Ativa, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos compreender que como igreja, Senhor, nós não findamos em nós mesmos, Senhor, mas nós fomos chamados para transbordar em outras vidas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ver a manifestação dos seus sinais, Pai, por meio de cura, Senhor, por meio de libertação, Senhor, por meio de milagres e de proezas, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver um tempo de maturidade na Tua presença, Deus. Que nós não sejamos apenas como aquela multidão, Senhor, que busca pelos Teus milagres, que busca pela Tua manifestação e depois vai embora, Senhor. Mas que nós sejamos, Senhor, de fato discípulos, Deus, que caminham lado a lado contigo, Senhor, que ouvem a Tua voz, Senhor, que seguem, Senhor, o Teu modelo, Senhor, que obedecem, Senhor, o Teu chamado, Deus. Que em nome de Jesus nós sejamos discípulos que carregam uma mensagem, Senhor, e que liberam essa mensagem, Senhor, ecoando por toda a terra, Senhor, manifestando, Senhor, que é chegado o reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa finalizar a obra que o Senhor começou em nós, Pai. Aquilo que precisa ser mudado, seja mudado, Pai. Aquilo que precisa ser transformado, Senhor, seja transformado, Pai. Aquilo que precisa ser tirado, seja tirado, Senhor. Nós queremos ser discípulos íntegros diante de Ti, Senhor, consagrados para Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, não haja em nós, Pai, nenhum tipo de espírito, Senhor, contrário, Pai, mas que haja apenas o Teu Espírito governando as nossas vidas, Senhor, direcionando, Senhor, os nossos passos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é esse o desejo do meu coração nessa noite. Ativa em nós o desejo pelo ID. Ativa em nós o desejo por pregar as Suas boas novas, Senhor. Ativa em nós o desejo por ensinar, Senhor, quem Tu és, Pai, para que o mundo não apenas o tenha como uma informação, mas para que o mundo compreenda quem Cristo é, o nosso Salvador, aquele que pagou um alto preço na cruz, aquele que não poupou, Senhor, nada, 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 por amor a nós, Pai. Em nome de Jesus, é esse o desejo do meu coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, e me conheces, branda o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer, que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Nessa noite nós queremos ativar isso na sua vida. O Filipe que existe dentro de você, o Filipe que existe dentro de cada um de nós. Porque existem muitos eunucos, existem muitas pessoas precisando entender a mensagem que os céus já liberou e que os céus têm liberado e que nós temos recebido. Então, no nome de Jesus, que você se coloque realmente diante do Senhor nesse momento. Abre suas mãos aí no seu lugar, Senhor. Diga para Ele, Senhor, eis-me aqui. Faz de mim, desperta em mim, ativa em mim, Senhor. O Filipe, Senhor, que existe dentro de mim. Senhor, a voz, Senhor, que o Senhor deu para mim, Senhor, para eu liberar para o mundo. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem depositado dentro de mim, Senhor, para ativar outras pessoas, Senhor, para despertar outras pessoas, para explicar acerca do reino, Senhor, a outros corações. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, e declaramos, Senhor, ativado no nosso espírito, essa palavra que a Camila trouxe sobre nós, não apenas, Senhor, sobre nós aqui que ouvimos, estamos nas nossas casas, Senhor, mas sobre toda essa igreja, Senhor, que sejamos Filipes na terra, Senhor, que através da nossa vida, pessoas te conheçam, através daquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, vidas se rendam a Ti, em nome de Jesus. Nós ativamos isso nessa noite, nós liberamos essa palavra e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova unção. E nós oramos também por conexões divinas. Te coloca pessoas ao nosso redor. Senhor, traz pessoas. Permita-nos nos encontrarmos com pessoas nesses próximos dias. Leva-nos até novas pessoas. Traga, Senhor, pessoas novas até nós. Conecte-nos, Senhor, a novos corações. E dê-nos a oportunidade, Senhor, de praticarmos aquilo que foi liberado sobre nós essa noite. Nós te pedimos isso, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Nós queremos te abençoar, meu irmão, e nós queremos declarar realmente que é um novo tempo e que aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida é acelerado e é além. Que Deus te abençoe, que você pratique essa palavra no seu dia a dia e transforme vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Amém.